Saudações, eu sou o William Moraes e semana passada, no sábado anterior, porque para vocês este vídeo está sendo publicado no sábado, claro que todo mundo pode ver depois em outros dias, mas exatamente há uma semana atrás da postagem deste vídeo, eu fui ao cinema com a Marina. Fazia um tempo que não íamos, eu ouvi falar de um filme interessante, diziam ser bom, os críticos que eu acompanho, e é um filme chamado Vidas Passadas, de uma diretora estreante, se eu não me engano, coreana. Ela é coreana, o se não me engano é referente a ela ser estreante. O filme é muito interessante, eu não estou aqui para falar do filme, eu quero falar o que aconteceu antes do filme, a experiência ali, mas para quem quer saber do filme, eu recomendo. É um filme muito bom. Ele é mais lento, é um filme que é diferente, não é um filme hollywoodiano. É um filme num formato que desacelera a gente e nos faz perceber detalhes. Dito isso, vale mencionar que o final é maravilhoso. A sutileza ali do que é dito sem nada ser dito, é muito, muito interessante. Valeu muito a pena ter ido ver, mas é um filme que só estava passando aqui em Belo Horizonte. Está passando ainda, né? Sendo exibido em cinemas de belas artes. E eu fui com a Marina nesse cinema, que é um cinema menor. Como no cinema Belas Artes não tem cadeira marcada, eu e a Marina chegamos um tanto antes, 40 minutos antes. Ficamos por ali e quando a moça do bilhete parou na porta, ou melhor, as faxineiras saíram e liberaram a sala, a mulher que estava na porta falou: pode entrar, gente, vocês que estão esperando, e éramos 4, na verdade, exatamente 4, eu e a Marina e mais um casal de moças. Entramos porque ela disse: pode entrar, que já adianta de uma vez o processo. Nós entramos. Na verdade, quando entramos, faltavam 20 minutos. Chegamos 40 minutos antes. 20 minutos depois, ela deixou a gente entrar. Entramos. É um cinema menor, escolhemos os melhores lugares, na minha opinião, que é bem no meio ali. Como é um cinema menor, a gente ficou um pouquinho mais para frente do meio, mas pouca coisa. E tem 41 lugares, se eu não me engano. Entramos e esperamos ali dentro. Esperaríamos mais 20 minutos. 10 minutos depois, entrou mais pessoas. Teve um intervalo de 10 minutos no qual não entrou ninguém. Quando entraram essas pessoas, elas entraram ávidas. Teve um casal de moços que falou: vamos escolher os melhores lugares. E ele viu a gente e fez um A. E logo depois veio 2 senhoras que tiveram o mesmo impacto. Entraram falando: deve ter muitos lugares, e viu a gente. E aí, essa mulher veio até mim, eu e a Marina, no caso, até nós, e falou: como assim vocês entraram antes? E a gente disse: olha, a moça do bilhete lá, da entrada, deixou a gente entrar. E ela falou: não, porque não tinha ninguém quando a gente chegou. E fomos os primeiros da fila. E eu expliquei: ela deve ter saído, se ausentado, fechado a porta, porque nem dava para a gente ver, porque lá tem divisões, fechado a porta e voltou quando vocês já estavam lá. E ela falou: isso não é justo, não, 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 a gente fica em pé na fila, a gente chega cedo. Eu sorri e falei: então, a gente chegou antes de vocês, chegamos mais cedo ainda. E ela disse: mas não é justo
vocês tinham que ter ficado em pé lá também, igual a gente ficou. Ela estava indignada. Sentou até do meu lado, inclusive. Uma ou duas cadeiras pro lado. E eu me segurei, porque na verdade a Marina me deu uma cutucadinha assim de não discute. E eu expliquei para ela que, na verdade, eu acho tudo isso muito curioso. Uma lógica humana que eu não entendo, sobre a qual eu quero falar aqui. O senso de justiça, porque eu ia perguntar para a moça se a felicidade dela estava pautada na nossa infelicidade ou, para amenizar a infelicidade dela, a nossa infelicidade faria diferença. Porque eu comentei com a Marina, não interferiria na ordem das cadeiras de entrada. Nós entraríamos antes. Não faria diferença para elas, que não paravam de falar. Absurdo. A gente entra, já tem 4 pessoas aqui. Era uma bateção de boca só delas, com nada assim pra gente escutar, e a gente... Por que o sofrimento compartilhado é amenizado ou não causa revolta na pessoa que sofreu com algo? No caso, ela ter ficado em pé na fila, que, convenhamos, não foi mais do que 10 minutos, já que nós entramos e 10 minutos depois eles entraram. E a Marina me conteve, mas eu até falei com ela que eu acho muito interessante essas interações, e eu acho que esse tipo de conversa ajuda a outra pessoa a olhar de outra forma. Se eu tivesse dito que não faria diferença, que ela estaria sentada ali, no mesmo lugar, porque nós entramos antes e sentamos aqui, e o processo é mais lento mesmo, a mulher averigua ali as entradas no celular, no QR Code, né? Tem um processo, a gente entraria, teríamos tempo. Fomos os primeiros a entrar. Não faria diferença para ela, e talvez ela percebesse, na hora não, avião. Sim, eu estou gravando à tarde, porque ontem, no fim da tarde, ou meio da tarde, caiu uma chuva, não, era fim da tarde, estava anoitecendo, e ficou chovendo dali em diante. E é estranho, não passa avião aqui à noite? Por que será, né? Enfim. Naquele momento, a mulher não estaria disposta a aceitar. Ela estava na defensiva, obviamente. Não, porque o justo. Se eu dissesse que não faria diferença para ela, naquele momento, ela não ia aceitar, ok, tudo bem, eu ia sorrir e dizer, é isso aí. Mas estamos aqui, vida que segue. Mas depois, talvez ela parasse para pensar. Não faria diferença para mim. O fato de eles sofrerem não faria diferença para mim, ou não deveria fazer, talvez. E isso também é ajudar as pessoas, isso também é um amparo aqui no mundo físico. Eu realmente não continuei conversando com a moça, porque a Marina ficou desconfortável com as acusações. Saímos para relaxar, né, apreciar uma obra de arte, ter um momento tranquilo. E logo no início teve isso, que obviamente depois que o filme começou não fez diferença nenhuma. No fim eu quase perguntei para a moça e falei, fez diferença? Mas ela ia ver aquilo como uma afronta. A dificuldade de acessar as pessoas é o maior empecilho para qualquer amparo, para qualquer diálogo. Considero que vocês aqui têm uma visão um tanto mais solidária. Ainda assim, há questões que às vezes nos pegam, e vale a pena levantar isso aqui, porque às vezes eu estou errado no meu senso de o que é justo. Outro
episódio foi, eu até já comentei nas aulas que eu dou, às segundas-feiras, e de fato não volto nessa segunda-feira agora, que eu acho que é dia 5, por causa dessas chuvas e outras questões, que eu vou falar semana que vem, mas eu volto em breve. Mas a situação é, eu estava saindo da casa da Marina, passei em frente a uma padaria, na qual já comprei coisas lá. Então, eu sabia que tinha paçoquinha bem ali no caixa e que era R$1. E ali, a moça no caixa, recebendo ali, né, tinha uma fila de umas 4, 5 pessoas. E eu percebi que eu estava com fome, porque eu demorei para sair da casa da Marina. Tomei café da manhã, mas fiz umas coisas no computador. Demorei para sair. Quando eu saí, percebi que estava com fome e que demoraria a chegar na minha casa. Porque o ônibus demora muito. Circula. Então, eu peguei minha moeda de R$1. Cheguei para o primeiro moço da fila, um homem, um senhor, na verdade, na fila, que estava com muitas coisas na mão, e, assim como outras pessoas, sacola de pão, isso e aquilo, fatiados, e falei, posso deixar essa moeda com a atendente e pegar uma paçoquinha? Coisa que eu já tinha feito antes. A moça mesmo fala, é R$1, tá aqui, ela deixa ali do lado. Quando ela liberar o carro, ela nem precisa, é só jogar ali. E aí, o homem disse, muito bravo, de forma alguma, você tem que entrar na fila, na minha frente não. E olhou para trás, intimando os outros a juntar forças, feito um exército. Na minha frente não, na minha frente não. Porque eu tinha que pagar a penalidade de esperar como todo mundo. E eu entendo que se eu fosse atrapalhar o fluxo, o tempo, fosse fazer diferença na vida deles, seria compreensível. Mas na minha compreensão, o que o incomodou foi que eu teria esse alívio. Eu não teria o desconforto. Como se eu estivesse me dando bem e ele não, porque ele estava perdendo minutos da vida dele. Eu, obviamente, falei, tudo bem, me desculpe, sem problemas. E eu estava com pressa, porque eu olho o horário de ônibus. E se eu perder esse ônibus, é daqui a 40 minutos outro ônibus. E aí atrasa mais ainda. Então, falei, tudo bem, não vou ficar na fila. Não falei, né? Eu não fiquei na fila porque não dava tempo. Mas falei, tudo bem, me desculpa, recuei até de ré, assim, olhando para ver se o moço não ia voar em mim. E falei, tudo bem, mas ele estava... Não, ele bufando mesmo, assim, tipo, indignadíssimo. E na minha compreensão, se eu puder aliviar para quem quer que seja, o que quer que seja, eu farei. Aliás, até se por acaso me causar algum atraso ou o que for. Quantas vezes na fila eu estava com um pouco mais de coisas, volumes, e tinha uma pessoa que chegou atrás de mim, a caixa, a moça do caixa, a atendente, atendendo uma pessoa com muitas coisas, muito mais do que eu com meio termo de coisas e a pessoa com um item. E eu falar, pode passar. Essa questão da gentileza, essa questão de olharmos para os outros e tentarmos facilitar, mesmo que minimamente, a vida dos outros, de nos conectarmos e, ao invés da vantagem ou do benefício do outro nos incomodar, temos que aprender a nos beneficiar com isso, a nos sentir bem com o bem-estar do outro. E que o senso de justiça é isso, tem
muitas questões a serem levadas em consideração, mas as pessoas estão armadas, elas querem estar certas, querem o que é, na minha opinião, muito programado. É assim que tem que ser. Não, pode ser de várias formas diferentes. E sim, isso tudo tem a ver com o canal aqui, com o tema, com a espiritualidade, com a lucidez que eu tanto evoco, que eu tanto exalto, de a pessoa parar para questionar o porquê disso, o porquê daquilo, por que eu estou sentindo isso, e admitir que seja, sabe, que incomoda por causa disso, e ter uma conversa, e talvez estabelecer uma amizade, até um vínculo, talvez saber a nossa história, saber, sei lá, admirar que somos boas pessoas e nem merecemos castigo nenhum, não. Sabe? Então fica aqui o meu convite, compartilhando isso, porque eu considero que estar lúcido não é só fora do corpo, é aqui também, principalmente para ter isso lá. Esse relato é daqui, aconteceu aqui no mundo físico. Chamar de mundo físico é complicado, né? Porque tem um mental ali atuando. Mas entenderam? Nessa dimensão aqui, é importante, extremamente importante, nos questionarmos, olharmos para tentar achar uma forma de olhar diferente, mesmo que não seja para descartar a nossa forma, para fortalecê-la, do porquê isso faz sentido. Considerando todas as questões, não ficando cego ou cega por causa da indignação. É isso que eu mais vejo fora do corpo, as pessoas cegas. Enfim, espero que essa conversa tenha sido interessante para você. Deixe aqui nos comentários. Acho que eu não concluí o raciocínio quando eu disse que faço um convite a vocês a isso, a olhar para a vida de vocês, de onde podemos ser mais gentis uns com os outros e até em como abordar as outras pessoas de um jeito carinhoso, de um jeito atencioso, com alguma didática, alguma coisa que faça a pessoa perceber que isso é o mais importante. Ela tem que perceber. É o que a psicologia faz, né? Então, é o que eu trouxe para vocês hoje. Um vídeo relativamente um pouco mais curto, mas semana que vem também eu explico por quê. Muito obrigado pela atenção. Deixem comentários, perguntas, responderei. Hasta!